Pessoal, bom dia, estamos iniciando mais uma semana com a bênção de Deus. Hoje com correções, a gente finaliza totalmente o livro 2 com as correções. Iniciamos um novo assunto que são blocos econômicos, que serão divididos em duas aulas, tá bom? A aula de hoje vai falar um pouquinho mais do Mercosul, e a da semana que e a de sexta-feira vai falar um pouquinho mais de União Europeia e tigres asiáticos. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso a partir da aula de hoje. Bora lá, pessoal. Tem, irmãos, livro didático, páginas 53 e 54. A maioria é pessoal, mas a gente vai explanar alguma coisa aqui para vocês sobre a correção. Primeira questão, o que são unidades de conservação? São espaços territoriais que abrangem as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público. Quem fez? Que são áreas de conservação ambiental, com suas palavras, Não precisa ser aqui no bonitinho, no formal, não. Se você falou que eram unidades que preservam áreas florestais, preservando a fauna, a flora, bacana, tá certo. Não precisava ser de acordo 100% com o livro, não. Desde que tenham falado justamente sobre o que eu falei agora, mencionei. Segundo, você vai pesquisar e botar os parques aí que você pesquisou, na América do Norte, América Central, América do Sul e África. Parques aí de unidades de conservação. Então é mais pessoal esse também. Terceira questão, pessoal. Qual é o papel desempenhado pelas ONGs, que são órgãos não governamentais, na consolidação das unidades de conservação no mundo? O que elas fazem? Elas pressionam os governos, a adotar medidas de proteção, auxiliando dessa forma a implantação e manejo das unidades de conservação. Ela não tem poder, ela não é órgão governamental, mas ela fica pressionando, ela fica cobrando dos governos, das autoridades, que façam, que criem unidades de conservação, que cuidem dessas unidades, Então, por exemplo, uma bem conhecida é essa daqui, ó, é a Greenpeace, WWF, como essa aí, são algumas aí bem conhecidas no mundo. Quarta questão, você vai criar frases utilizando essas palavras, Desmatamento, erosão e movimento de massa, Então vamos lá. Por exemplo, poder criar uma frase aqui, O desmatamento acaba acelerando o processo de erosão, e esse processo de erosão gerando aí um movimento de massa, de fuga de solo, saída, perda de solo, de fauna. Então você poderia criar uma frase, algo desse tipo aí. As chuvas geram, aumentam aí o desgaste do solo. Então você ia criar uma frase colocando desmatamento, erosão e movimento de massa. Próximo, letra B. Desmatamento, seca, redução do volume dos rios. Vamos lá. O homem, ao causar o desmatamento, faz com que haja uma diminuição dos índices de chuva, gerando seca e reduzindo o volume dos rios. Eu fiz aí uma frase, criei agora, utilizando essas três palavras aí, tá bom? Próximo. Mudanças climáticas, aquecimento da atmosfera e oceanos, furacões e outros fenômenos climáticos. Pessoal, atualmente, com as mudanças climáticas que estão ocorrendo mundialmente, tem provocado o aquecimento da temperatura dos oceanos, provocando furacões e outros fenômenos climáticos extremos. Eu fiz aí a frase também, que criei essa frase colocando essas palavras aí, essas frases aí em um contexto só, tá bom? Então cada um ia fazer a sua, não tem como eu corrigir isso, é individual, tá bom? O gráfico abaixo apresenta o ritmo de desflorestamento e a área desmatada da Amazônia Legal em 14 anos, então de 2004 a 2017. Confira e em seguida faça o que se pede, tá aí mostrando os dados, Escreva um parágrafo comparando a quantidade de área desmatada com o tamanho das áreas de alguns estados. Então você iria comparar, aí é mais uma pesquisa, Pegar o tamanho dos estados e fazer uma comparação e criar um textozinho aí falando sobre isso. Letra B. A partir de 2004, tá? Aqui vamos procurar 2004.
2004, aqui. Qual tem sido a tendência do desmatamento da Amazônia? Olha, a tendência, qual foi a tendência? Caiu. Houve uma queda nesse desmatamento de 2004 para 2017, que é o pesquisado aí. De que modo o desmatamento de florestas equatoriais como da Amazônia e a do Congo influencia regiões delas distantes? Influencia de forma direta, provocando aí um aquecimento do planeta. Quanto mais você desmatar, maior será o aquecimento do planeta, menos chuvas, né? Vai alterar as condições climáticas das regiões circunvizinhas e outras regiões também distantes. Pronto, pessoal, finalizamos aí a correção. Espero que vocês tenham saído bem, tenham feito direitinho aí. E vamos lá agora para o assunto de hoje, que são blocos econômicos. E a gente já começa falando quais são os objetivos. Qual é o objetivo de um bloco econômico? Qual é o objetivo da aula de hoje? Então, a aula de hoje vai ter como objetivo compreender a formação, como é que se forma esses blocos econômicos. E conhecer os diferentes tipos de blocos. Então a gente vai ver como é que é formado e quais são os tipos de blocos que existem. Definição. Então vamos ver aqui qual é a definição aí para blocos econômicos. São associações que procuram estabelecer relações econômicas. Essa palavra é importante, destaca. Relações econômicas entre estados, nações, no sentido de tornar a economia dos membros mais competitiva. Então tem esse intuito aí. E assim poderem participar de forma efetiva no mundo globalizado. Então, ao contrário de negar a globalização, os blocos econômicos são fruto da mesma. Então vejam só, a globalização e o bloco econômico, eles estão ali inseridos um junto com o outro. Um faz parte aí desse processo do outro. Então são o quê? Qual é a definição? São relações econômicas que visam fazer com que esse país fortaleçam suas economias e sejam mais competitivos em relação à sua economia. É um tema muito atual. A gente tem visto muito falando de blocos econômicos, de crises econômicas, de economia. É muito atual esse tema. O que são blocos econômicos? Corresponde à integração econômica, então integra a economia, envolvendo países de uma determinada área do planeta. Então o bloco econômico integra a economia desses países. Na atual conjuntura, é percebida como uma questão primordial. Então hoje os países que não integram blocos econômicos, que não fazem relações comerciais, são tidos como países aí que estão em decadência. Existe, como Coreia do Norte, por exemplo, país praticamente muito fechado, que aí sofre sanções e praticamente não existe trocas comerciais com outros países. É muito fechado a Coreia do Norte, tá bom? Mas os demais países do mundo, a maioria, precisam dessa relação econômica um com o outro, porque precisa de matéria-prima, precisa de produtos que no seu país não tem. Então gera essa troca aí de mercadorias. No contexto de uma economia cada vez mais globalizada e consequentemente competitiva, esses blocos visam garantir lucro. Então o principal objetivo é esse, pessoal, é garantir o lucro, e a acumulação de capital. Então, você tem visto aí mundialmente aí as multinacionais, Por exemplo, Nokia não é brasileira, Sony não é brasileira, Coca-Cola também não é, Heineken, Então, entre outros, McDonald's não são empresas brasileiras, mas tem no Brasil e tem no mundo todo, tá certo? Então, se globalizou, se mundializou essas empresas aí que estão no mundo todo, com o objetivo de ganhar lucro. Então, quais são as principais, como eu posso dizer, funções aí que ocorrem nos blocos econômicos? Diminuir ao máximo as barreiras alfandegárias, as taxas, Então eles querem diminuir essas taxas entre os países membros. Querem facilitar a livre circulação de capitais entre um país e outro. Também a livre circulação de pessoas. Então alguns blocos econômicos facilitam que as pessoas circulem livremente de um país para outro, sem precisar daquele visto, daquela burocracia toda. E também a livre circulação de serviços ou de mão de obra. Então esses são os intuitos aí de um bloco econômico. Continuando. Fazer parte de um bloco significa fortalecer-se diante de um país isolado ou de outros blocos econômicos. Então fortalece aquele país, melhora as relações comerciais. Quais são os tipos de blocos? Aqui é importante, pessoal. Nós temos 3 tipos de blocos.
né, a Zona de Livre Comércio, a União Aduaneira, que é o segundo tipo de bloco, e o terceiro, né, que é o Mercado Comum, né, a União Monetária. Então esses são os três tipos de blocos que a gente vai ter que entender com calma como é que cada um desses funciona. Então nem sempre um bloco econômico, por exemplo, Mercosul, ele não é igual ao bloco chamado União Europeia. Ele não é um bloco chamado ao ALCA. Não, são blocos diferentes. Cada um vai ter o seu intuito aí, a sua finalidade. Então, os tipos de blocos são esses: o de livre comércio, a da União Aduaneira e a do Mercado Comum, União Monetária. Vamos lá. Primeiro, Zona de Livre Comércio. Como é que funciona? Utilizam a mesma TIC, Tarifa Interna Comum. A mesma tarifa. Então, se vai comprar um produto de outro país, vai ter a mesma tarifa ali para aqueles países que são membros desse bloco de livre comércio. Eles reduzem ou eliminam as taxas alfandegárias, né, de exportação. Então eles reduzem ou eliminam entre os países membros. Por exemplo, Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Então eles trocam aí, reduzindo ou eliminando essas taxas. Por exemplo, outro país que não faz parte desse bloco tem que pagar essas taxas para negociar com o Brasil, por exemplo. Mas para esses países que fazem parte do bloco, não. Aí facilita, né, e fortalece esses países. E também liberalização do fluxo de mercadorias. Então eles liberam aí tranquilamente de capitais dentro do limite do bloco. Ele libera a livre circulação de mercadorias e de capital dentro desse bloco. Então esse é a Zona de Livre Comércio. É o primeiro tipo. Segundo tipo, pessoal, a União Aduaneira. É um pouco mais avançado. É um pouco melhor, tá certo? É um estágio mais avançado. Pois além da circulação de mercadorias e de capitais, tá certo? Utilizam as mesmas TICs, ok? E também padronizam as TECs. O que é isso? Tarifas externas comuns. Então, além de ter as TICs, entre eles ali, essa tarifa única interna, eles também têm uma tarifa única externa para os outros países. Então é um pouco mais avançado esse tipo de bloco econômico, a União Aduaneira. E por último, pessoal, esse é o mais avançado de todos, é o Mercado Comum. A União Europeia utiliza desse tipo de bloco econômico, né? É o mais avançado, tá aqui, tá certo? É o mais avançado quando comparado à União Aduaneira, pois utiliza as mesmas políticas econômicas adicionando. Então tem a mesma política, porém mais algumas coisas, né? Padroniza a legislação econômica, formatação fiscal, leis trabalhistas, leis ambientais, livre circulação de pessoas, né? E também, em alguns casos, adota a mesma moeda. Então é uma moeda única. Aqui no Mercosul nós temos a mesma moeda. O Brasil utiliza o real, a Argentina também utiliza o real, o Paraguai também o real. Não. O Brasil é o real, a Argentina é o peso. O Uruguai já é outro tipo de peso. O Paraguai é o Guarani. Então são moedas diferentes. Já a União Europeia não. A União Europeia é um bloco econômico que utiliza o mercado comum. Aqui, mercado comum, tá certo? Tem a moeda única que é o euro, em vários países ali da União Europeia. Os grandes blocos, a gente vai ver só dois aqui hoje, tá certo? Na próxima aula, a gente continua falando de mais alguns blocos. O NAFTA, que era o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, engloba aí Estados Unidos, Canadá e México. Entrou em vigor em 94, tá certo? Teve como membro Estados Unidos, Canadá e México. Aqui nós temos o quê? Apenas uma zona livre de comércio, circulação de mercadorias, não de pessoas. As pessoas não podem lá, né, circular livremente de um país para outro. Então é isso. E depois, em 2007, criou-se a ALCA aí, né? Hoje não existe mais. Aí que incluía vários países aí, exceto Cuba, né? Da América. Cuba não estava incluído na ALCA. Hoje não existe mais a ALCA. Tá aqui o NAFTA mostrando quais são os países. Tranquilo. Vamos para o que mais importa, que é o Mercosul, né? Também chamado de Mercado Comum do Sul. Mercado Comum do Sul. Países: Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina. Tínhamos a Venezuela, mas foi excluída do grupo, tá bom? Tá aqui, olha. Fundação: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que não está mais no grupo. Foi escanteada ali pelas suas políticas hoje mais ditatoriais, né, que ocorrem na Venezuela.
Aí temos membros associados como Chile, Bolívia, Equador, Peru e Colômbia. Qual é o mercado aí? É um mercado comum, objetivando eliminar as barreiras aqui alfandegárias, livre comércio, tá certo? E criar uma tarifa externa comum, a TEC. Então utilizam aqui a União Aduaneira, não é o que a gente viu lá da União Europeia. Aqui nós temos aqui os países, tá certo? Que compõem o Mercosul. Lembrando aqui que a Venezuela não está mais. O Mercosul apresenta uma peculiaridade em relação aos outros. Nele existe, além dos países membros, os associados, que utilizam o mercado somente nas regras de livre comércio. São países que não fazem parte, mas são associados ali, se beneficiam do livre comércio entre os países membros. Aí está o Mercosul, né? Os países membros, os países associados e os países observadores. Que aí é o México. Então é isso. Finaliza aqui, pessoal, essa aula de hoje, falando um pouquinho dos blocos econômicos, da importância, os tipos de blocos e falando mais um pouquinho sobre o Mercosul. Próximo aula a gente dá continuidade nos slides. Eu só vou passar aqui rapidinho para a gente chegar na atividade. Vou passar aqui, que isso aqui é para a próxima aula. Pronto. Chegamos. Então, pessoal, atividades. Qual é o prazo? Responder até dia 16, até amanhã. Qual a atividade, professor? Que eu passei junto com a videoaula em PDF. Como é que eu faço isso? Você pode imprimir, se tiver impressora em casa, e responder. Se não tiver impressora, você pode copiar no caderno as respostas de caneta, porque fica mais visível de caneta, e mandar a foto. Ou copiar pelo WhatsApp e mandar a resposta também, sem problema nenhum, desde que me envie. Essa atividade também vale como hora do desafio. Então, quem me entregar primeiro ganha a pontuação extra, né? Os 5 primeiros ali ganham a pontuação extra como habitualmente. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida à disposição. Tchau, tchau. Até a próxima. Fique com Deus.